Tenho 105 anos. Não estou pedindo que você acredite nisso agora. Estou pedindo apenas que você escute. Nasci em 1920, numa casa de taipa com chão de terra batida. Minha mãe me trouxe ao mundo sem médico, sem hospital, com a ajuda de uma parteira que conhecia mais sobre o corpo humano do que muita faculdade ensina hoje. Já vivi mais do que a maioria das pessoas consegue imaginar. Passei por guerra, por fome, por perda, por alegria que não cabe em palavras. E a coisa mais estranha de tudo isso é que hoje, aos 105 anos, eu me sinto mais lúcido sobre a vida do que quando tinha 40. Não porque envelhecer seja fácil. É porque envelhecer, quando feito com atenção, vai te ensinando coisas que a juventude não tem paciência de aprender. E hoje eu quero falar sobre o que realmente importa quando os anos avançam. Não o que os médicos dizem, não o que os filhos pedem, o que eu, Manuel, aprendi vivendo. A primeira coisa que ninguém te conta sobre envelhecer é que existe uma solidão que não tem nada a ver com estar sozinho. Você pode ter a família toda ao redor. Filhos, netos, bisnetos entrando e saindo de casa. E mesmo assim, sentir uma solidão que não sabe explicar. Eu senti isso com força quando completei 80 anos. A Benedita, minha esposa de 54 anos, ainda estava viva. Os filhos visitavam, a casa tinha movimento. Mas havia em mim uma sensação de que o mundo havia seguido em frente sem me perguntar se eu queria ir junto. As conversas mudaram. As pessoas passaram a falar comigo de um jeito diferente, mais devagar, com paciência excessiva, como se eu houvesse me tornado frágil de repente. E isso dói de um jeito que a gente não sabe nomear de imediato. Demorei para entender o que estava acontecendo. O mundo havia ficado mais rápido e eu havia ficado mais lento. E essa diferença de velocidade criava uma distância que não era geográfica, era existencial. O que me salvou não foi ter mais companhia. Foi ter encontrado pessoas que conversavam comigo como se eu ainda tivesse algo a dizer, que me perguntavam o que eu pensava, não só como eu estava. Se você está sentindo isso, saiba, não é fraqueza. É um ajuste que ninguém te prepara para fazer. A segunda coisa é sobre o corpo. Não vou mentir para você. O corpo muda. E muda de formas que ninguém te avisa com honestidade. Aos 70, comecei a sentir que as manhãs pediam mais tempo. Levantar da cama passou a ser um ritual, não um movimento. Os joelhos reclamavam. A visão foi perdendo o foco nas bordas. O sono ficou mais leve, interrompido. Mas aqui está o que aprendi. O corpo velho não é um corpo quebrado, é um corpo que cobra atenção. E se você começa a ouvi-lo em vez de ignorá-lo ou se desesperar com ele, a relação muda. Aprendi a andar todo dia, mesmo quando não queria. Não corrida, não academia, simplesmente andar. Ver o dia, sentir o sol, parar quando precisava. Aprendi que dormir mal uma noite não significa que o resto da vida será assim. Que a dor que aparece de manhã, muitas vezes, vai embora com o movimento. Aprendi que o corpo tem memória e que tudo que você fez ao longo da vida, os excessos, os cuidados, os abusos, as atenções, tudo isso aparece nos anos finais como uma prestação de contas silenciosa. Não estou dizendo que você precisa ter sido perfeito. Estou dizendo que nunca é tarde para começar a escutar o que o seu corpo está pedindo. A terceira coisa é a mais delicada e por isso a maioria dos velhos guarda para si. É sobre os filhos. Você passa a vida criando, protegendo, orientando e chega uma hora em que os papéis se invertem de um jeito que ninguém combinou. Os filhos passam a tomar decisões por você, a falar por você, a planejar o que é melhor para você sem te perguntar o que você quer. Isso não é maldade. Na maioria das vezes, é amor. Um amor que não sabe bem como se expressar diante do envelhecimento do pai ou da mãe. Mas dói.
Dói sentir que a sua voz foi trocada por uma voz que fala em seu nome. Tive que aprender a dizer com calma e clareza o que eu queria, que ainda tinha opinião, que ainda podia escolher o que comer, onde sentar, como passar o dia, que me sentir útil era tão importante quanto me sentir cuidado. E aprendi também a entender o medo dos filhos. Eles não querem perder você. Cada cuidado excessivo é um grito disfarçado de que tem medo do que está por vir. Quando você entende isso, a raiva cede lugar a uma conversa que precisava acontecer há muito tempo. Fale com seus filhos. Não espere eles adivinharem o que você precisa. Diga, a comunicação não para de ser importante só porque os cabelos ficaram brancos. A quarta coisa que aprendi é sobre o tempo. Quando você para de trabalhar ou quando o ritmo da vida desacelera de vez, surge um vazio de tempo que pode ser libertador ou aterrorizante, dependendo do que você faz com ele. Vi muita gente da minha época entrar na velhice sem saber o que fazer com as horas. Homens que trabalharam a vida toda e de repente estavam sentados na varanda sem conseguir encontrar um motivo para se levantar. Mulheres que criaram filhos por décadas e quando os filhos saíram, não sabiam mais quem eram fora desse papel. Esse vazio não é frescura. É uma crise real de identidade que o Brasil não fala sobre os velhos. O que me ajudou foi encontrar uma atividade que não tivesse resultado obrigatório. Comecei a cultivar uma horta pequena no fundo do quintal. Não para produzir, para ter algo vivo que dependia da minha atenção diária. Não precisa ser horta. Pode ser um instrumento, pode ser um trabalho manual, pode ser ensinar algo que você sabe para um neto ou para um vizinho. O importante é ter algo que faça o dia ter começo, meio e um pequeno propósito. O tempo na velhice não precisa ser preenchido, mas precisa ter sentido. A quinta coisa ninguém tem coragem de nomear em voz alta: o medo de morrer. Não é que os velhos não pensem nisso, é que aprendem a não falar porque as pessoas ficam desconfortáveis quando o assunto aparece. O filho muda de assunto, a nora fica nervosa. O médico desvia o olhar, mas esse medo existe e guardar ele sozinho é um peso desnecessário. Aos 90 anos, perdi a Benedita. Ela foi durante uma tarde de chuva, dormindo do jeito que todo mundo diz que quer ir, mas que quando acontece com alguém que você ama, dói do mesmo jeito. E ali, com 90 anos, olhei de frente para a minha própria finitude de um jeito que nunca havia conseguido antes. O que aprendi é que o medo de morrer, quando você para de fugir dele, se transforma em outra coisa. Ele se transforma em clareza. Clareza sobre o que ainda quer fazer, sobre quem ainda quer ver, sobre o que ainda quer dizer antes que não seja mais possível. Não estou dizendo que fiquei sem medo. Estou dizendo que o medo passou a me servir, em vez de me paralisar. Se você carrega esse medo, fale sobre ele. Com alguém de confiança, com um padre, com um pastor, com um psicólogo, com um amigo velho, que também está sentindo a mesma coisa. Esse assunto merece ser dito em voz alta. A sexta coisa é a mais simples e a mais verdadeira que tenho a dizer. O que sustenta um velho não é dinheiro, não é saúde perfeita, não é uma casa grande, é sentir que ainda importa. Importar para alguém, ter uma história que alguém quer ouvir, ter um conselho que alguém pede, ter uma presença que faz falta quando não está. Os velhos mais tristes que conheci ao longo da vida não eram os mais pobres, nem os mais doentes. Eram os que sentiam que haviam se tornado invisíveis, que o mundo havia decidido que eles já não tinham mais nada a contribuir. E os velhos mais vivos que conheci, independente de saúde ou de dinheiro, eram os que se sentiam necessários de alguma forma. Você tem 60, 70, 80 anos? Você tem décadas de experiência que uma pessoa jovem não tem como ter. Você viu coisas, sobreviveu a coisas, entendeu coisas que só o tempo ensina. Isso tem valor.
Não deixe ninguém te convencer do contrário. Tenho 105 anos e ainda acordo todo dia querendo entender um pouco mais sobre essa vida estranha e generosa que me foi dada. Ainda me importo com o que acontece, ainda tenho opiniões, ainda me emociono com coisas simples, com a chuva chegando, com o cheiro de comida boa, com uma criança rindo do lado de fora. Envelhecer não é desaparecer, é aprender a estar presente de um jeito diferente. E se tem uma coisa que esses 105 anos me ensinaram, é que a vida não tem pressa de acabar. Ela tem pressa de ser vivida. Não desperdice o tempo que você tem achando que o melhor já passou. Na maioria das vezes, o melhor é o que você está disposto a construir agora, com o que você tem, do jeito que você é. Meu nome é Manuel, e eu ainda estou aqui.